Olá, vamos aprender com a Bíblia. Vamos ver o cenário bíblico nesse tempo final. Assim eu creio. Vamos lá. Mateus 24. Somente-nos até aos versículos 22 ao 25, que nos diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito. Esta é a palavra de Deus. Então, vamos esclarecer a respeito de um dos filhos de Jacó, chamado José. Este personagem, dividindo ele em 3 etapas, para que melhor possamos entender o real sentido deste personagem em 3 etapas, e assim fica mais fácil. Então vamos lá. A primeira etapa, ele significou a igreja perseguida. Peca, mas teme a Deus. Porque a palavra diz que não há homem bom sobre a terra que viva, que faça o bem, mas que nunca peque. Então, a primeira etapa de José, até aos 30 anos, ele significou a igreja perseguida. Agora vamos lá, a segunda etapa. A segunda etapa significou uma prévia de como o homem do pecado vai governar e vai enganar muitos nesse tempo final. Deus, pela sua vontade permissiva, não foi a soberana, sua vontade permissiva, que se fosse soberana, ele podia permitir um Judá, podia permitir um Rubem. Não foi a vontade soberana, foi a vontade permissiva, porque o homem pecou. Então, Deus permitiu que o inimigo se andasse com José neste governo no Egito, a partir dos 30 anos. Então, a terceira etapa, ele se arrependeu, caindo em si, como o filho pródigo que voltou para o lar de seu pai. Agora, o que é necessário entender nesse tempo final é para não sermos enganados com este tipo de governo. Por causa disto, os judeus na época de Jesus, eles exigiram de Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, que para eles crerem em Jesus, Jesus deveria fazer o sinal como Moisés fez. Como foi na época de Moisés, como foi nem Moisés que fez.
que Deus fez descer maná do céu para alimentar o seu povo no deserto. Isso foi uma afronta. Ali era Jesus, o criador do próprio Moisés, o dono da palavra, de tudo o que há. Ele nas barbas de Jesus. Aqueles homens entendidos na palavra, escribas, fariseus, sacerdotes, homens letrados na palavra, mas desconhecia que ele estava diante dele, Jesus de Nazaré, manifestado em carne e osso, mas era o Cristo que ressuscitaria dos mortos para nos dar de volta a vida eterna. Então Jesus lhes deu a entender que o pão verdadeiro, como ele disse, não foi na época de Moisés que Deus o deu, mas o pão verdadeiro é aquele que desceu do céu. Ele quer dizer, eu mesmo. Mesmo assim, a maioria não o reconheceu porque não entendeu. Tá certo? Então, o governo de José foi uma providência para alimentar a carne. Não foi o espírito do entendimento para a salvação. Não foi um salvador semelhante a Jesus, que se fosse salvador por fazer milagres acontecer, como o próprio Jesus fez, fazendo da água se tornar o suco da uva, Outros milagres também que Jesus fez para sarar a carne, também outros profetas também fizeram de alguma forma. Então, este não é o verdadeiro alimento que salva para a vida eterna, as curas, os milagres para o bem-estar da carne, como aconteceu no governo de José. Que assim mesmo o anticristo vai fazer, vai alimentar o mundo inteiro. E aí você vai ser enganado, como até hoje, centenas de anos, está sendo enganado com esse governo no Egito de José. Ali foi uma prévia de como será governado o anticristo agora no tempo final. E um alerta para que não sejamos enganados. Certo? Então, aí se cumpre a palavra. O que é já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Entendeu? Então, ninguém vai ficar enganado, porque Deus já deu as prévias, principalmente naqueles assuntos que são de importância eterna, como isso que nós estamos falando, para que você não venha perder a sua salvação no tempo final e ser enganado com este homem do pecado, que ele já está mostrando os seus frutos, já está se manifestando. Então, é um alerta. Não estou contra o personagem filho de Jacó, José. Não. Mas ele, o inimigo, se andou com ele como governo no Egito. Dando alimento que perece, não foi o alimento que permanece. Jesus disse isso. Se vós me buscais, não pelo o pão eterno, que ele quer dizer, mas pelo alimento que perece, Ele diz que trabalhai, para alcançar, este pão eterno. É isso aí, tá bom? E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe para que possamos aceitar a palavra, a revelação de Deus, mesmo com pessoas humildes como eu sou. Não tenho gravata e não tenho paletó. Mas a palavra de Deus diz que ele exalta os humildes e confunde aqueles que dizem que são sábios. Tá certo? Então vamos examinar a Bíblia, mais examinar a Bíblia, e isto ficará esclarecido no seu entendimento. Amém? Em nome de Jesus. Amém.